Nos dias sombrios em que Israel não tinha rei e cada homem fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, uma sombra se estendia sobre a terra prometida. Os filisteus, um povo do mar, mestres do ferro e da guerra, dominavam as planícies costeiras e oprimiam os filhos de Abraão com mão de ferro. Durante 40 longos anos, o silêncio de Deus parecia pairar sobre as colinas da Judéia. Um silêncio pesado como as correntes da servidão. Mas no vale de Zorá, na tribo de Dan, uma promessa estava prestes a nascer do ventre estéril da desesperança. Um anjo do Senhor apareceria com fogo nos olhos e um decreto divino nos lábios, anunciando da Shiá o nascimento de um menino que seria consagrado a Deus desde o ventre. Um nazireu, separado para um propósito sagrado, dotado de uma força que desafiaria as leis da natureza. Seu nome seria Sansão, e ele seria a arma de Deus, um terremoto humano destinado a abalar os alicerces do poder filisteu. Mas este campeão divino seria também um homem de apetites vorazes e paixões indomáveis. Um colosso de músculos guiado por um coração inconstante. Quando o poder divino é concedido a um vaso de barro tão frágil, destinado a quebrar-se contra as rochas da própria paixão, pode a redenção ser encontrada nos destroços de uma vida de promessas quebradas? A história de Sansão começa com um milagre familiar: o fim da esterilidade. Para o antigo Israel, um ventre fechado era mais do que uma tragédia pessoal. Era um sinal de desfavor, um silêncio no legado de uma família. A esposa de Manoá vivia sob essa sombra. Sua vida era uma oração não respondida. Então, do nada, uma aparição. Não um viajante comum, mas um homem de Deus, cujo semblante era como o do anjo de Deus, terrível em extremo. A mensagem que ele traz é um trovão celestial na calmaria de sua vida. Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Mas esta não seria uma criança comum. Ele seria um nazireu. O voto do nazireado era um dos mais sagrados em Israel. Um ato de consagração total a Yahweh. Para Sansão, este voto não seria uma escolha, mas um destino forjado antes mesmo de sua concepção. As regras eram absolutas e inquebráveis. Primeiro, nenhuma navalha tocaria sua cabeça. Seus cabelos, em 7 tranças, seriam o símbolo visível e constante de sua aliança com o divino. Segundo, ele deveria abster-se de vinho e de toda bebida forte, e de qualquer fruto da videira, mantendo seu corpo como um templo puro. Terceiro, ele não deveria se aproximar de nenhum corpo morto, para não se contaminar. Nestes 3 pilares repousaria sua identidade, e com ela, sua força sobrenatural. Ele não seria um libertador convencional, um general ou um rei. Ele seria um juiz, um campeão solitário, cuja própria vida seria uma guerra de guerrilha contra os opressores de Israel. O menino cresce, e a bênção do Senhor está sobre ele. O Espírito de Deus começa a movê-lo nos campos de Dan. A força lateja em seus músculos, uma energia cósmica contida em forma humana. Mas a primeira manifestação de sua vontade própria revela uma fissura trágica em seu caráter. Ele desce a Timnate, uma cidade filisteia, e seus olhos pousam sobre uma mulher, filha dos inimigos de seu povo. Seu desejo é imediato e imperioso. Viu uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por mulher. Ele exige de seus pais. A objeção deles é lógica e piedosa. Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Mas Sansão é inflexível. Tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. A Escritura nos dá uma visão teológica surpreendente deste evento. Isto vinha do Senhor,
que buscava ocasião contra os filisteus. Deus usaria até mesmo os desejos errantes de Sansão para cumprir seus propósitos soberanos. A caminho de Timnate para formalizar o noivado, a primeira prova de sua força se manifesta de forma selvagem e primordial. Um leão novo, rugindo, ataca-o. O Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele despedaçou o leão com as mãos nuas, como se fosse um cabrito. Foi um ato de poder bruto, um segredo guardado em seu coração. Tempos depois, ao retornar, ele se desvia para ver o cadáver do leão e encontra um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça. Ele come o mel, um doce nascido da morte e da força. Este evento se tornaria a base para o famoso enigma que ele proporia em seu banquete de núpcias, uma festa de 7 dias mergulhada em cultura filisteia. Diante de 30 companheiros filisteus, ele lança o desafio: do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. O enigma era mais do que um jogo. Era um reflexo de sua própria natureza paradoxal. Ele era o forte de onde sairia a doçura da libertação para Israel, mas também o comedor, cuja fúria consumiria seus inimigos. Incapazes de resolver o enigma, os filisteus recorrem à ameaça, coagindo sua noiva. Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. A mulher, apanhada entre o medo e a lealdade, chora e pressiona Sansão, até que no 7º dia ele cede. Seu primeiro ato de vulnerabilidade, nascido da intimidade, leva à sua primeira traição. A resposta é revelada, e Sansão, enfurecido, ruge: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Consumido pela ira, o Espírito do Senhor novamente se apossa dele. Ele desce a Asquelon, mata 30 homens filisteus, toma suas vestes para pagar a aposta e retorna para a casa de seu pai, ardendo em fúria. O casamento estava desfeito, mas a guerra de um homem só havia apenas começado. O ciclo de provocação e retaliação se intensifica, tornando-se cada vez mais sangrento. Ao tentar se reconciliar com sua esposa, Sansão descobre que seu sogro adera a outro homem. A dor da rejeição pessoal se transforma em uma fúria de escala nacional. Sua vingança é criativa e devastadora. Ele captura 300 raposas, amarra-as em pares pelas caudas, prende uma tocha acesa em cada par e as solta pelas searas, vinhas e olivais dos filisteus. O fogo consome a colheita, o sustento de seus inimigos. A retaliação filisteia é igualmente brutal. Eles queimam a mulher e seu pai. A violência gera mais violência. Sansão, agora movido por uma vingança pessoal e justa, desfere sobre eles grande carnificina, ferindo-os coxas sobre ombros. Uma expressão idiomática para uma derrota esmagadora e humilhante. Ele então se retira para uma caverna na rocha de Etã, um guerreiro solitário em exílio autoimposto. A presença de Sansão era uma ameaça tão grande que os filisteus enviaram um exército inteiro para a tribo de Judá para capturá-lo. Amedrontados, 3.000 homens de Judá sobem à rocha de Etã, não para lutar ao lado de seu campeão, mas para entregá-lo. Não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Eles perguntam, revelando a profundidade da submissão de Israel. Que é isto que nos fizeste? Sansão, em sua solidão, concorda em ser amarrado e entregue, sob a condição de que seus próprios irmãos não o matem. Ele é amarrado com 2 cordas novas e levado aos filisteus, que o recebem com gritos de triunfo. Mas o triunfo deles é prematuro. No momento de sua maior humilhação, o Espírito do Senhor se apossa dele com poder avassalador. As cordas em seus braços se tornam como linho queimado pelo fogo. Seus laços se desfazem.
ele avista uma queixada de jumento ainda fresca, uma arma improvável, um osso desprezado. Em suas mãos, torna-se um instrumento de matança divina. Com ela, ele mata 1000 homens. A planície se enche de cadáveres. Exausto e exultante, ele clama: com a queixada de um jumento, um montão, 2 montões. Com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Ele é o juiz de Deus, a força da natureza, o exército de um homem só. No auge de sua vitória, porém, ele enfrenta a morte pela sede. Em sua agonia, ele clama a Deus pela primeira vez na narrativa, não com arrogância, mas com desespero. E Deus fende a rocha, e dela brota água. Sansão bebe, recupera suas forças e continua a julgar Israel por 20 anos. Seus 20 anos como juiz são marcados por esses confrontos esporádicos, não por uma liderança estável. Sua próxima grande façanha ocorre em Gaza, no coração do território inimigo. Ele vai à cidade e se deita com uma prostituta, um ato que demonstra sua audácia e sua contínua atração pelo proibido. Os habitantes de Gaza, sabendo que seu inimigo mortal está dentro de seus muros, cercam a cidade e esperam o amanhecer para matá-lo. Mas Sansão se levanta à meia-noite. Em um ato de força e desprezo monumentais, ele se dirige às portas da cidade, arranca os 2 portões, os umbrais e a tranca, coloca-os sobre os ombros e os carrega até o cume de um monte que fica em frente de Hebron, a dezenas de quilômetros de distância. Ele não apenas escapa, ele humilha seus inimigos, roubando o próprio símbolo de sua segurança e poder. No entanto, a força física de Sansão era igualada apenas por sua fraqueza moral. E essa fraqueza o levaria ao vale de Soreque e aos braços da mulher que selaria seu destino, Dalila. Seu nome, possivelmente significando delicada ou devotada, é uma ironia cruel. Ela não seria devotada a ele, mas ao dinheiro. Os príncipes dos filisteus a procuram com uma oferta irresistível. Cada um deles daria a ela 1.100 ciclos de prata, uma fortuna principesca. A missão dela: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. O que se segue é um jogo de sedução e traição, uma batalha psicológica travada nos confins da intimidade. 3 vezes Dalila tenta arrancar seu segredo. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força. 3 vezes Sansão mente para ela, zombando de seus captores. Se me amarrarem com 7 vergas de vimes frescos, ele diz. Ela o amarra, grita: os filisteus sobre ti, Sansão! E ele arrebenta as vergas como um fio de estopa. Se me amarrarem com cordas novas, ele tenta de novo. O resultado é o mesmo. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços do tear, ele acorda e arranca o pino do tear e os liços. Cada mentira o aproxima perigosamente da verdade. Cada jogo o enreda mais profundamente na teia dela. Finalmente, Dalila desfere seu golpe final, não com cordas ou teares, mas com a arma contra a qual Sansão não tem defesa: a manipulação emocional. Como podes dizer, eu te amo, não estando comigo o teu coração? Ela o pressiona dia após dia, importunando-o e molestando-o, até que a sua alma se angustiou até a morte. Exausto, derrotado, com a alma esgotada, Sansão entrega a chave de sua vida, o segredo de sua consagração. Ele lhe conta tudo. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Ele revela que sua força não está nos músculos, mas em seu voto, em seu cabelo
que é o símbolo visível de sua separação para Deus. A traição é consumada. Enquanto ele dorme em seu colo, um homem é chamado para raspar as 7 tranças de sua cabeça. A fonte de seu poder é removida. Dalila grita pela última vez: "Os filisteus sobre ti, Sansão!" Ele desperta do seu sono e pensa: "Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei." Então, vêm as palavras mais trágicas de toda a sua história. Ele, porém, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O poder se foi. Ele é apenas um homem. Os filisteus o agarram, vazam seus olhos e o levam para Gaza. O homem que arrancou os portões de Gaza agora retorna como um prisioneiro cego, acorrentado com grilhões de bronze, forçado a girar um moinho na prisão, um trabalho de animal ou de escravo. A humilhação é total. Na escuridão de sua cegueira e na monotonia de seu trabalho forçado, algo começa a acontecer. Seu cabelo, o símbolo de seu voto quebrado, começa a crescer novamente. Com o crescimento de seu cabelo, talvez, uma semente de arrependimento e de redescoberta de sua identidade começa a brotar em sua alma. Os príncipes dos filisteus se reúnem para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus peixe, e para se alegrar, dizendo: "Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo." O templo está lotado, com cerca de 3.000 homens e mulheres no terraço, todos observando enquanto Sansão é trazido para entretê-los. O campeão de Deus, o terror dos filisteus, agora é objeto de zombaria, um troféu cego exibido para a glória de um ídolo pagão. Em sua mais profunda degradação, Sansão eleva uma oração final. Não é uma oração por livramento, mas por poder, para um último ato de vingança e de cumprimento de seu propósito. Ele pede ao jovem que o guia, que o deixe apalpar as colunas centrais que sustentam o templo. E então, com as mãos nos 2 pilares, ele clama a Deus: "Ah, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me. Peço-te só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." Ele se inclina com toda a sua força. A pedra geme, as fundações tremem, e com um rugido cataclísmico de pedra e madeira se partindo, o grande templo de Dagon desaba, sepultando Sansão e milhares de seus inimigos sob os escombros. A escritura conclui com uma contabilidade sombria e irônica. "E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida." Chegamos então ao final desta saga épica e trágica, e devemos retornar à nossa pergunta inicial. Quando o poder divino é concedido a um vaso de barro tão frágil, destinado a quebrar-se contra as rochas da própria paixão, pode a redenção ser encontrada nos destroços de uma vida de promessas quebradas. A vida de Sansão parece, em muitos aspectos, um fracasso colossal. Ele quebrou todos os aspectos de seu voto de Nazireu, foi guiado pela luxúria e pela vingança, e morreu como um prisioneiro cego e humilhado. No entanto, a resposta que sua história oferece é um retumbante e paradoxal sim. A redenção de Sansão não foi encontrada apesar de sua vida quebrada, mas precisamente através dela. Seu momento final não foi apenas um ato de suicídio vingativo. Foi sua primeira e única oração por força para cumprir o propósito de Deus, não o seu próprio. Em sua cegueira, ele finalmente viu com clareza. Em sua fraqueza, ele se apoiou totalmente na força de Deus. Em sua morte, ele desferiu o golpe mais significativo contra os opressores de Israel. Sua vida é um testamento brutal da soberania de um Deus que pode usar até mesmo os instrumentos mais falhos e os desejos mais egoístas para tecer a tapeçaria de seus desígnios. A redenção de Sansão não apagou seus erros,
mas os consumiu em um ato final de sacrifício que realinhou seu destino com sua vocação divina. Sua história permanece como um aviso sombrio sobre o perigo da paixão desenfreada e do poder sem sabedoria, mas também como um farol de esperança, mostrando que o propósito de Deus não pode ser frustrado e que mesmo na mais profunda escuridão, no último suspiro, é possível encontrar a força para derrubar os templos de nossos inimigos e, finalmente, cumprir o chamado para o qual fomos criados.